Olá, boa noite. Tem brasileiro na fronteira do Brasil com a Argentina contrabandeando gasolina e gás. Os produtos que custam a metade do preço no país vizinho estão entrando no Brasil sem autorização e segurança. E em Balneário Camboriú, a primeira etapa das obras de alargamento da praia foi concluída e a draga que trouxe a areia já se despediu. No feriado de finados, quais serviços devem funcionar na capital? O SC News está no ar. Olá, boa noite. Para você que está com a gente ligadinho aqui na SCC SBT, segunda-feira, né? Para muita gente, feriadão, tá? Esticando o feriado, amanhã vai continuar aí no seu descanso, mas a gente está aqui com muita informação para você. A gente já vai começar com uma cena que eu quero que você imagine aí na sua casa. Vou te contar a história. Você imagina que está andando aí pelo centro da cidade, distraído, né? Pela calçada e de repente dá de cara com este animal. Olha só. Olha isso, gente, uma cobra coral. Essa cobra foi capturada em frente a uma residência na cidade de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. Os bombeiros voluntários foram chamados, pegaram a serpente e depois devolveram ela à natureza. Não foi possível, no entanto, saber se era uma cobra coral verdadeira ou falsa, ou seja, se ela era venenosa ou não, porque existe uma que é muito parecida, mas que não é tão venenosa. Era preciso um especialista para poder avaliar de fato qual era a espécie dela, se ela era mesmo a cobra coral verdadeira. A cobra tinha cerca de 60 centímetros e caso você se depare com um animal desse tipo, ligue na hora para os bombeiros no telefone 193 que eles têm técnica para poder recolher esse animal. E por que a gente fala isso? Porque tem aparecido muitos animais como esse em diversos locais aqui do estado. A gente já trouxe aqui uma série, né, de ocorrências envolvendo cobras que acabam aparecendo nessa época do ano, o tempo vai começando a esquentar e elas começam a aparecer. Então, se isso acontece aí na sua região, já liga para o bombeiro e não perde tempo, né? Porque os bombeiros podem capturar ela com mais segurança. Agora, já imaginou encontrar uma arma perdida no quintal de casa? Ou pior, o seu filho, o seu neto, ainda criança, encontrar esse objeto? Olha que perigo, gente. Isso aconteceu, viu? Foi em Blumenau, no Vale do Itajaí. Olha só. Olá, Bruna. Um menino de 7 anos de idade encontrou uma mochila escondida no terreno do avô, no bairro Velha Grande, aqui em Blumenau. O avô levou essa mochila até a polícia porque ele identificou dentro da mochila uma arma. De acordo com a polícia, essa arma ela é uma arma de pressão que foi modificada, transformada em uma arma calibre 22. Junto com a arma também foram apreendidas mais de 60 munições calibre 20 e 22. Foi feito um boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. Os objetos foram encaminhados ao 10º Batalhão de Polícia aqui de Blumenau. Volto com você aí no estúdio. Que medo, hein? Agora, mudando de assunto, a quadrilha morta na ação da polícia em Varginha, no interior de Minas Gerais, planejava um assalto a banco parecido com aquele assalto em Criciúma, quase um ano atrás, lembram? A polícia de Santa Catarina está investigando se os suspeitos podem ter alguma relação. Mas o que mais impressiona a gente é um arsenal de guerra que os suspeitos escondiam nos sítios. Fuzis, explosivos, coletes à prova de balas, roupas camufladas, um absurdo em quantidade de munição. Uma das armas, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, seria capaz de derrubar um helicóptero, só para você ter uma ideia, sem falar nos veículos roubados que seriam usados para cometer o crime. O Marco Burgo tem mais informações sobre essa situação. A operação da Polícia Militar de Minas Gerais aconteceu na madrugada de domingo em 2 sítios na cidade de Varginha. A Polícia Mineira tinha informações de um ataque planejado ao Serviço Especial de Registro do Tesouro do Banco do Brasil no centro da cidade. Outro alvo dos bandidos seria o batalhão da Polícia Militar. Os policiais foram recebidos a tiros nos 2 sítios. Em um dos sítios, 18 bandidos morreram e no outro, 8 perderam a vida no confronto com a polícia. Segundo a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, não é possível afirmar que os bandidos mortos em Minas Gerais participaram do assalto em Criciúma. Mas pelo modo de ação dos criminosos, eles podem ter ligação direta com a quadrilha que agiu no sul de Santa Catarina no final do ano passado.
Segundo o delegado Anselmo Cruz, responsável pelas investigações do assalto em Criciúma, a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil acompanha a identificação dos bandidos mortos em Minas Gerais para confirmar a relação deles com o caso no sul de Santa Catarina. Lembrando que o assalto à agência do Banco do Brasil em Criciúma aconteceu no final da noite do dia 30 de novembro e madrugada do dia 1º de dezembro. Na ocasião, os criminosos levaram mais de 125 milhões de reais. Até agora, 11 meses depois do assalto, 16 pessoas foram presas. Olha, ainda hoje a gente vai falar a respeito dos serviços que funcionam amanhã no feriado de finados aqui em Florianópolis. Vamos trazer a informação do tempo, já que a segunda-feira começou chuvosa. Vamos ver se no feriado vai permanecer assim. E a gente vai falar também, depois de meses fazendo parte da paisagem, a draga se despediu da praia central de Balneário Camboriú. Você vai saber o que acontece a partir de agora nas obras. A gente volta já. De volta com o SCC News e olha, que o preço da gasolina e do gás de cozinha estão pela hora da morte, eu não preciso nem dizer, né? Mas tem gente que já está apelando. A Receita Federal apreendeu cerca de 600 litros de gasolina e vários botijões de gás sendo transportados da Argentina para o Brasil ilegalmente. A Andriele Zambonin está ao vivo na região oeste do estado, vai explicar para a gente esse caso, porque em uma cidade específica aí do oeste é onde a coisa está acontecendo com mais frequência, né, Andriele? Porque o pessoal está indo buscar esses combustíveis e também o gás por um preço muito mais barato do que ele está custando hoje no Brasil, com o intuito aí de se beneficiar, só que isso, além de ser crime, ainda põe em risco a segurança das pessoas, né? Boa noite. Isso, Bruna. Boa noite para você, boa noite a todos. Já nos primeiros dias da Operação NAFTA da Receita Federal, cerca de 600 litros de gasolina argentina e vários botijões de gás de cozinha foram flagrados, sendo transportados em carros. 6 veículos que faziam esse transporte de forma clandestina foram apreendidos. Em apenas um deles, os agentes da Receita encontraram quase 250 litros de gasolina. Esses flagrantes estão acontecendo na cidade de Dionísio Cerqueira, aqui no oeste do estado, na fronteira com a Argentina. Segundo o delegado da Receita Federal, esses produtos apreendidos seriam vendidos no Brasil de forma ilegal. E além de ilegal, esse tipo de transporte clandestino de combustíveis também é muito perigoso. Vamos ouvir o que o delegado disse sobre isso. Veículos de passeio transportando grande quantidade de combustíveis em recipientes também que não promovem segurança para o seu transporte. Isso gera um alto risco de explosão, colocando toda a população em perigo. A Receita Federal, em conjunto com outras forças de segurança, está realizando uma intensificação na fiscalização e já realizou a apreensão de centenas de litros de combustível e dezenas de botijões de gás de cozinha. A Receita Federal também contou com a ajuda, o auxílio do Exército Brasileiro durante esta operação. Eu volto contigo aí no estúdio, Bruna. Obrigada, Andriele, ao vivo, aí falando de Chapecó e trazendo essas informações para a gente. E quando que nós diríamos, né, que no país vizinho que passa por tantas dificuldades financeiras, a gente ia encontrar o combustível, por exemplo, mais barato, metade do preço do que ele custa aqui no Brasil, sendo que a gente também produz esse produto aqui no Brasil. Olha, amanhã é dia de finados e muita gente vai visitar os cemitérios para homenagear e rezar pelos parentes queridos, mas também é feriado e, é claro, muitos serviços não vão funcionar ou vão operar em horários diferentes. Então, é bom ficar atento, principalmente se você vai precisar andar de ônibus, por exemplo. A Morgana Fernandes atualiza essas informações para a gente, Morgana, porque tem gente que precisa se programar para amanhã, né? Boa noite.
Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Olha, para o pessoal se programar bem direitinho, amanhã aqui em Florianópolis, os cemitérios funcionam das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E para quem vai precisar pegar um ônibus para ir até os cemitérios, também tem que ficar atento, porque as linhas vão funcionar no horário de domingo, né? Então, tem que ficar atento nessa mudança do horário dos ônibus. A Prefeitura até informou que vai disponibilizar algumas linhas extras, mas o pessoal pode conferir esses horários, então, no site do Consórcio Fênix. Em São José, também aqui na Grande Florianópolis, os cemitérios vão abrir às 8 horas da manhã e vão fechar às 5 horas da tarde. E uma das recomendações da Prefeitura é que o pessoal não entre de carro dentro do cemitério, a não ser que seja para deixar uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa. Orientações, né, que a gente tem aí para que ocorra tudo de forma tranquila amanhã, já que com o feriado de finados é esperado que as pessoas vão até os cemitérios para visitar os seus entes, né, prestar as suas homenagens. Mas teve quem também preferiu adiantar essa visita hoje, na véspera do feriado. Mesmo com a chuva que parava, voltava, agora está mais intensa aqui na capital, o movimento foi um pouquinho tímido, mas teve gente que foi prestar sua homenagem e a gente acompanhou durante a tarde, olha só. Chove e para. O tempo instável deixou um movimento tímido na véspera de finados no cemitério São Francisco de Assis, na capital. Quem veio saiu de casa preparado. Eu ia vir ontem, mas estava chovendo muito, aí hoje vou ter que ir com esse tempo mesmo, daí trouxe guarda-chuva, né, para me proteger, né, da chuva. Eu vim hoje porque amanhã podia chover. Praticamente todos os anos a gente vem nessa data, às vezes um pouco antes, um pouco depois, para fugir da movimentação, que normalmente é bem grande nessa data. Para os comerciantes, o movimento não estava lá aquelas coisas. Se não tivesse chovendo durante o dia inteiro, até que estava melhor. Mas muita gente deixa para vir amanhã, porque hoje choveu quase o dia inteiro. Mas, para terça-feira, a expectativa é de melhora. É o que todos nós esperamos, né? Que amanhã aumente bastante e que seja cumprida a nossa meta, né? Que as pessoas saiam de casa, apesar da chuva que atrapalhou bastante, mas a gente está esperando o pessoal. Teve quem também aproveitou para tentar tirar um dinheiro extra. A Vanilda, que está desempregada, estava oferecendo limpeza de túmulos. Eu trago a cera, sabão em pó, sabão neutro, né? Todas essas coisas que é necessário, né? A gente lava dos agentes, falecidos agentes, das pessoas que precisam, aqui para ajudar, né? Mesmo com a chuva, quem veio conseguiu cumprir o programado. Limpar os túmulos, deixar flores, acender uma vela e prestar a sua homenagem para quem já partiu. Deu, a gente já chegou mais cedo, deu para acender bastante velinha. E a gente faz com muito carinho sempre, mesmo com chuva, com vento, todo ano eu venho. Bom, e além da programação dos cemitérios, amanhã também acontecem as tradicionais missas de finados. Isso em todo o estado, né? As cidades já divulgaram as suas programações. E para você acompanhar o horário e o local dessas missas na sua cidade, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu volto contigo, Bruna. Obrigada, Morgana, pelas informações e atualizações e já mostrando esse movimento que começou já nas últimas semanas, né? Muita gente já antecipou a limpeza dos túmulos, já fez lá a troca das flores, fez a sua visita devida e aí tem gente que deixa também para em cima da hora para poder fazer esse serviço que também é muito importante e que faz parte dessa celebração e dessas homenagens. Olha, gente, segundo a Defesa Civil, 9 das 20 cidades com maior volume de chuva nas últimas 24 horas estão no norte do estado. Joinville está nessa lista e, por isso, o alerta. O David Sacramento tem mais informações. Olá, Bruna. Foram mais de 130 milímetros de chuva na cidade, de acordo com a Defesa Civil, isso nas últimas 24 horas. E a previsão é que durante a semana tenha mais chuva na cidade, é por isso que a população tem que ficar bastante alerta, além de pico de maré nos rios. E essa combinação pode ocasionar em alagamentos em alguns pontos da cidade. É por isso que a Defesa Civil está alertando a população sobre os cuidados e lembrando também o apoio que o órgão dá à comunidade. No caso de alagamento e inundações, a recomendação da Defesa Civil é evitar o contato com a água, não dirigir em lugares alagados, evitar transitar em pontilhões ou pontes submersas e redobrar os cuidados com crianças próximas de rios.
A Defesa Civil atendeu ocorrências de deslizamento de terra e também queda de muro. Mas nenhuma família precisou de abrigo, porque nenhuma ficou desabrigada. Mas o órgão pede atenção aos sinais que podem indicar deslizamentos, como inclinação de postes e árvores, movimentação de terra ou rochas próximo às residências e aparecimento de rachaduras. No caso aí de uma emergência, a pessoa pode estar entrando em contato com a Defesa Civil no 199 ou até mesmo com o Corpo de Bombeiros Voluntários no 193. Bruno, eu volto contigo no estúdio. Importante ficar atento a esses sinais aí com relação ao alerta da Defesa Civil, né? Deslizamento, tem que ficar prestando muita atenção e ter o número já ali no seu telefone para poder ligar caso haja alguma necessidade. E amanhã, feriado, será que o tempo vai continuar assim? Chuviscando, volta, para ou será que abre um sol? Vamos dar uma olhada nos detalhes agora no mapa. No feriado de finados, o sol volta a aparecer em boa parte do estado. No litoral sul, durante a tarde, tem aumento da nebulosidade e pode ter chuva fraca e isolada. As temperaturas vão estar mais altas em todas as regiões e podem passar dos 30 graus em algumas cidades. Na capital, o dia vai ser ensolarado, mas durante a noite pode chover. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. No norte do estado, a máxima prevista é de 29 em Joinville. No Vale, o sol aparece entre muitas nuvens em Blumenau. A máxima é de 28 graus. Na Serra, a mínima de 14 em Lages. No sul do estado, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde em Criciúma. Por lá, os termômetros podem marcar 32 graus. E no oeste, mínima de 16 e máxima de 28 graus em Chapecó. É difícil de entender essas temperaturas, né? Num dia faz uma chuvarada, no outro dia tá ali 28, 30 graus. A saúde que aguente, né, essas mudanças. Agora a gente fala do litoral norte de Santa Catarina. A draga Galileu Galilei, que estava operando nas obras de alargamento da praia de Balneário Camboriú, se despediu nesse fim de semana. Agora, os trabalhos vão se concentrar no acabamento da obra, que deve ser entregue logo, até dezembro. Após 2 meses, o trabalho de dragagem na praia de Balneário Camboriú chegou ao fim. A draga utilizada para levar areia do fundo do mar para a orla se despediu no domingo. Ela iniciou o serviço no dia 22 de agosto, fez toda essa etapa de 68 dias de obras, né? Ela acabou no prazo previsto de dragagem, é importante salientar isso. É uma parte importante onde que despejava areia na praia e as máquinas, trator de esteira, escavadeira, faziam os trabalhos de terraplanagem. Todo esse volume foi um total de 2 milhões e 100 mil metros cúbicos. A despedida foi marcada por uma manobra conhecida como Rainbow, onde a draga girava e despejava jatos d'água para o alto. A próxima etapa será a retirada da tubulação. Enquanto isso, operários e máquinas trabalham no acabamento final. A previsão para a conclusão dos trabalhos é no mês de novembro. A obra do alargamento da faixa de areia chega quase ao seu final. Acabou agora uma etapa importante, que era a dragagem. Agora tem toda uma desmobilização, os ajustes em toda a obra, os níveis, enfim, para que a obra possa ser entregue definitivamente agora pela metade até o final do mês de novembro. A obra foi marcada por alguns incidentes. Neste final de semana, mais 3 pessoas ficaram atoladas na areia da praia. Mas, segundo o responsável pela obra, depois que a areia assentar, não vai existir mais esse risco. Infelizmente, algumas pessoas não respeitam o canteiro de obras e entram. Nós temos, junto com a fiscalização da prefeitura, junto com o consórcio, junto com o salva-vidas, que é muito importante o trabalho deles, fazendo essa vigia que as pessoas não entrem. Após o término das obras, a faixa de areia terá 70 metros, garantindo mais espaço para lazer dos moradores e turistas que vêm a Balneário na alta temporada. Mudou completamente a paisagem em Balneário Camboriú, viu? Para quem estava acostumado a ver o mar ali na descida do Morro da Rainha, já não é mais nem possível isso, porque a faixa de areia se estendeu de tal forma que o mar, claro, foi muito mais para frente. E aí você vê, de fato, a mudança na paisagem, uma obra que era aguardada há décadas ali em Balneário Camboriú, já que todo o avanço aí dos prédios e tudo mais acabou tomando conta da faixa de areia, né? Quem conhece ali a região sabe que às 3 da tarde já não tinha mais sol na faixa de areia, justamente por causa da projeção dos prédios. Então, vamos ver aí como é que vai ficar nos próximos meses, né? No fim do ano, quem é aguardado aí os turistas para verem e saber se aprovaram a obra ou não. O fato é que ela já está mudando bastante a cara de Balneário Camboriú.
E para quem gosta de visitar a Serra Catarinense, daqui um tempinho vai ter mais um motivo para curtir a Serra do Rio do Rastro, que fica entre Bom Jardim da Serra e Lauro Miller. Sabe por quê? O local vai se transformar num grande complexo turístico. A repórter Shaina Marcon tem os detalhes. Boa noite, Bruna. A Serra do Rio do Rastro é um dos pontos turísticos mais importantes e um dos mais visitados de Santa Catarina. E agora o local vai se transformar num grande complexo turístico de lazer. A Santur e a SC Par escolheram o projeto de uma empresa de São Paulo. Essa empresa apresentou a melhor proposta dentro do procedimento de manifestação de interesse para a concessão do complexo turístico da Serra do Rio do Rastro, que prevê a construção de um bondinho, um shopping, uma estação de esqui e uma pista de patinação. Além disso, vão ser feitos no local um novo mirante, circuito de mountain bike, ponte de vidro, lago cênico, tirolesa, mirante panorâmico, quiosques, restaurantes, espaços para piquenique, spa, heliponto e casas de campo. A publicação do edital de licitação para a empresa que vai executar as obras deve acontecer em janeiro. E a empresa que vencer a licitação, então, vai construir todos esses espaços aí nesse complexo turístico e o investimento é de 127 milhões de reais. Eu volto com você, Bruna. E a campanha de multivacinação foi prorrogada até o dia 30 desse mês. O ministro da Saúde decidiu estender o prazo porque o número de vacinados não foi suficiente para o aumento adequado das coberturas vacinais. A gente vem falando sobre isso aqui, né, ao longo dos últimos meses. Lembrando que a campanha para atualizar a carteira de vacinação é para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, desde o início da campanha, que começou no dia 1º de outubro, pouco mais de 133 mil doses foram aplicadas até o dia 29 de outubro. Então, mamães, papais, vamos levar as crianças e os adolescentes aí para vacinar, para deixar tudo em dia, tudo aquilo que ficou para trás durante a pandemia e o início da pandemia, para que eles não corram risco com relação a tantas doenças que já têm a imunização correta, de graça e disponível aí na saúde pública. E olha, antes de terminar o SCC News de hoje, você que quer ficar mais atualizado em tudo que acontece em Santa Catarina, scc10.com.br, lá você vai encontrar tudo que você precisa saber para estar atualizado aqui no Portal da Notícia em Santa Catarina. Tá vendo ali, ó, as manchetes, ó? Você vai ter muitas informações a respeito de vários assuntos, além das colunas que você já conhece, dos nossos colunistas. Então faz o seguinte, já anota e acesse aí da sua casa. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, boa noite e cuide-se. Até amanhã.